Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, aqui é a Aline e chegamos naquele momento do mês que eu conto para vocês as minhas leituras do mês anterior. Em fevereiro eu li diversas obras, várias eu não finalizei ainda porque eu estou acompanhando em alguns grupos, mas foram ótimas leituras. Eu vou mostrar para vocês agora. Bora lá? O primeiro livro que eu vou mostrar para vocês é A Insustentável Leveza do Ser, que foi a leitura do meu grupo do livro aqui, de Passo Fundo. E eu gostei tanto dessa história, porque aqui a gente vai ter história de dois casais e o Kundera vai mostrar pra gente, assim, os altos e baixos das relações. A gente vai ter um médico que queria se envolver, que não queria se envolver, porque tinha diversos casos, assim, e acabou se envolvendo e a menina acabou vindo morar junto com ele, depois ele não sabia mais se deixava dela ou não, enfim. E a gente aprende, dá pra dizer assim, que todo mundo tem que lidar com situações num relacionamento para as quais nunca está preparado. E vai vindo essas surpresas da vida e as pessoas vão tendo que se moldar, ou as pessoas vão tendo que pensar no que vale a pena, né? E o que não vale. É aquela coisa assim, pelo que vale a pena eu sofrer, pelo que vale a pena eu ter um relacionamento assim, sabe? Eu achei super interessante. Vale a pena. Depois, eu tô lendo no meu outro grupo, que é o Clube Entre Linhas e Eras, o livro dos Abraços, do Eduardo Galeano. E esse livro é incrível, que livro gostoso de ler, gente. A gente separou, assim, por partes, porque são narrativas bem curtas, né? E diversos assuntos, assim, desde política até o dia a dia, até aquela senhorinha que mora lá num canto, a menina que sonha. São diversas histórias, assim. É um livro muito gostoso de ler, porque como é tudo curtinho, assim, tu passa de um pro outro que tu não vê, sabe o quanto que tu tá lendo. Eu tô amando esse livro aqui, eu super indico. Depois, eu peguei para ler e ainda não terminei. É o Demonologista, do Andrew Piper. Gente, eu tô amando esse livro, só que eu tô com tanta coisa, assim, para ler, para pesquisar, para estudar, que eu não tô conseguindo dar a atenção que ele merece. Aqui a gente vai ter a história de um professor que foi convidado por uma mulher misteriosa para ir até Veneza fazer uma avaliação para ela. E no momento em que ele recebe esse convite, a esposa resolve se separar e ele fica com a guarda da filha, porque a filha é muito mais próxima a ele. E ele resolve levar a menina junto com ele a Veneza. E quando ele chega no local em que ele precisava observar, ele se depara com uma coisa muito bizarra, assim. E esse livro, ele vai nos levando através do Paraíso Perdido, do John Milton. A base dele gira em torno da história do Milton. Então, assim, eu tô achando super interessante. Só que eu não consegui terminar ainda, mas eu tô indo, tá? Depois eu conto pra vocês quando eu conseguir finalizar ele. Mas tô curtindo. Outro que eu disse pra vocês que eu ia ler... Caiu tudo. Outro que eu disse pra vocês que eu ia ler esse ano é Os Miseráveis. Então, eu comecei a ler, gente. Eu comecei. Mas também eu tô indo muito devagar, mas tô indo. Até quando, né? Não sei. Mas é uma leitura que eu quero finalizar esse ano, tá? Mas tô indo muito devagar, tô falhando miseravelmente. Ah, mas vamos lá.
Eu consigo. Tenho fé que eu consigo. Eu tô lendo no clube da Jamile e da Karine, no Clube Livros sobre Livros. A gente tá lendo A Divina Comédia. E em fevereiro nós terminamos o Inferno e começamos o Purgatório. Eu tinha lido já o Inferno no ano passado, não lembro se foi setembro ou outubro. Mas eu tinha lido só ele e parei. E daí agora com elas a gente leu o Inferno e eu tô continuando no Purgatório. Tá sendo muito legal a leitura. Eu tô com horrores de anotações aqui, porque é uma obra muito rica. A gente tem aqui... o Dante, ele fez uma junção tão incrível, assim, de toda a cultura da antiguidade. Nós temos mitologia, seres mitológicos que vão aparecer em alguns lugares, em alguns círculos do inferno, em alguns terraços aqui do purgatório. E eles sempre trazem a mensagem daquela mitologia, daquele conto mitológico relacionado ao pecado que está sendo tratado naquele terraço ou anteriormente no inferno, naquele círculo. Então está sendo assim, ó, uma baita leitura, é muita anotação mesmo, porque a gente vai vendo em cada personagem, ou mitológico, ou histórico que apareça, a gente tem tantas coisas para pesquisar e tantas coisas para entender sobre esses personagens. Tem algumas pessoas que Dante fala aqui que a gente nem tem como procurar, porque são pessoas que não entraram para a história. Mas a parte mitológica e algumas pessoas, né, que acabaram sendo pessoas históricas, aí a gente pesquisa. Então, tipo, tá sendo muito boa essa leitura. E para acompanhar a leitura do Purgatório, eu ganhei do meu marido esse livro aqui. Eu pedi para ele, né? Ele me deu. Que ele traz... Eu deixei marcada o capítulo que eu tô do Purgatório com a imagem. São ilustrações, são quadros, na verdade, né? Do Doré, que eles... É a imagem de cada parte do inferno. Alguns têm mais do que uma até, mas pra gente ver assim o que você tá lendo e a descrição que esse artista fez, é assim, ó, fantástico, gente. É muito bom. Tá maravilhoso esse livro aqui. Tem uma imagem que eu acho muito forte e que vai falar dos orgulhosos no purgatório já. No inferno tem várias que são bem fortes, mas essa aqui do purgatório eu achei ela bem forte também. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Quando eles estão no terraço dos soberbos, dos orgulhosos, eles veem a Aracne, que na mitologia grega era uma tecelã que... disseram para ela que achavam que ela tecia melhor que Atena. E ela resolveu... e ela disse que sim, ela concordava, enfim. E a Atena chegou e disse, então vamos fazer um teste. Ela não gostou, né? Porque realmente essa mortal tecia muito bem, a Aracne. E pelo orgulho dela, pela soberba dela de achar que seria melhor que uma deusa, ela foi transformada em uma aranha. Então ela fica rastejando no chão do terraço do purgatório para que os que estão pagando pena lá também, ó, tem que olhar para baixo e são obrigados a ver o que aconteceu com essas outras pessoas e seres mitológicos que foram orgulhosos. Eu achei maravilhoso esse combo, assim, da obra com essas imagens aqui, tá? Então, assim, eu super indico também. Esse aqui até foi a Camila, foi a Jamile e a Karine que indicaram lá no clube. Nessa vibe de purgatório, meu Deus, desmarquei.
Desmarquei o livro. Eu tô lendo O Nascimento do Purgatório, do Legoff. Aqui é um estudo que o Legoff fez sobre o surgimento do purgatório na Igreja Católica, porque a Igreja Católica ela tinha herdado, como as antigas religiões, dois espaços espirituais, o céu e o inferno, né? Que seria o Olimpo na Grécia e o Hades. E Roma seguia mais ou menos essa também, né? Onde ficavam os deuses, campos... Ai, meu Deus, não consigo lembrar, mas eu deixo escrito aqui, tá? E o Hades ou o inferno, né? Que a palavra inferno já vem do latim. E ele fez toda essa pesquisa para tentar encontrar aonde exatamente surgiu a ideia do purgatório. E aqui ele vai nos contar que essa ideia surgiu perto do século XII, que já foi uma ideia que foi trazida desde Santo Agostinho e de que era necessário que as pessoas tivessem uma esperança. Então, o purgatório seria esse lugar de esperança. Se você foi bom, se você foi justo, você tem o céu, como já tinha. E se você pecou conforme os costumes cristãos, você ia para o inferno. Mas e aquelas pessoas que estavam no meio, que não tinham nada tão maravilhoso e nada tão ruim também, mas que principalmente cometeram algum crime, mas na hora da morte se arrependeram. Vai tratar de todo esse assunto e do período em que isso ocorreu. E também, uma coisa que eu achei muito interessante na pesquisa, é que o Legoff vai dizer assim, a igreja precisava de um meio termo, porque socialmente algumas classes começavam a ascender e essas classes, algumas não tinham nem o batismo. Então essas classes poderiam colaborar com a igreja financeiramente, desde que elas fossem aceitas. E até a questão de você se arrepender no momento da tua morte, né? Isso é pago. Então, assim, a gente vê toda a questão do dinheiro que envolveu também essas mudanças, sabe? Então, assim, ó, super interessante. Eu tô amando esse livro aqui. Daí eu tô lendo ele, assim, mais como pesquisa mesmo, para entender historicamente o porquê do purgatório, porque na época de Dante, por exemplo, o purgatório já era um espaço espiritual dentro da Igreja Católica. Porém, o Dante também foi genial porque ele cria totalmente esse purgatório, esse espaço. O inferno é totalmente, do Dante, no caso, é totalmente baseado no inferno que é narrado por Virgílio em Eneida e por Homero na Ilíada. Porém, o purgatório não tinha nada escrito sobre, sabe? E a igreja já estava pregando, que era a Igreja Católica, quando eu digo igreja nesse caso, já estava pregando que seria um espaço em que a alma da pessoa poderia se redimir, desde que ela se arrependesse. E a gente vai ter nesse livro aqui também uma coisa que é super interessante, que é a questão da discussão sobre o purgatório ter sido muito forte no século XII entre protestantes e católicos, porque os protestantes que derivaram do Lutero, né, eles acreditavam que, como Lutero disse, o purgatório é esse terceiro lugar que teria sido criado justamente, pois não estava nas escrituras. Então, houve também essa batalha muito forte entre cristãos e protestantes em relação a esse terceiro lugar, ou ao purgatório,
por ser uma coisa criada pelo homem e não pelo texto sagrado. Mas olha, vale super a pena, tá? É O Nascimento do Purgatório, do Jacques Le Goff. E por último, eu estou relendo no Clube Entre Linhas e Eras, que é meu e da Carol. A gente vai fazer a leitura da Cidade das Mulheres, da Christine de Pizan, em conjunto. Eu vou deixar o link do clube aqui embaixo, tá? Vocês podem acessar para ter mais informação. A gente achou super importante trazer esse texto, porque a Christine de Pizan ela é considerada a primeira escritora da história. Ela escreveu esse livro entre 1404 e 1405, foi lá no comecinho do século XV, e ela é uma mulher que teve toda a educação que era dada aos homens no século XV, porque o pai dela era um cientista e o pai dela trabalhou na corte do rei Carlos V da França. E ela vai se casar com o secretário do rei, que era 10 anos mais velho que ela, e ela vai começar a conviver com essas pessoas da alta sociedade, né, da corte, que estavam criando essas novas formas de escrita. E aqui o que ela vai fazer é meio que uma resposta a uma outra obra de um clérigo que criticava muito as mulheres, assim, como se a mulher realmente fosse só problema, sabe? E também ele criticava muito o casamento. E ela ficou viúva muito cedo, com 25 anos, com 3 filhos para criar e para cuidar da mãe. E o que salvou a vida dela e que deixou ela viver bem com a família foi a escrita. Essa obra aqui foi encomendada depois por diversos duques e diversos outros reis. E ela traz uma mensagem muito boa, assim, ela até tem momentos muito de sátira, sabe, assim. Mas ela já traz esse pensamento crítico de o porquê que os homens criticam tanto as mulheres. E nessa época, onde a mulher não podia ser educada da mesma maneira, ela vai nos falar que as mulheres só não ocupam os mesmos lugares que os homens porque elas não têm o estudo. Porque se você colocasse uma menina e um menino, a menina teria tantas condições quanto os meninos de aprender e de se desenvolver. Então, assim, é uma obra que é fantástica. Eu li ela no passado, não tinha saído ainda, eu peguei na internet, mesmo que está em domínio público, tem a tradução de um doutorado, e foi a primeira tradução para o português que foi feita, e o ano passado a editora 34 trouxe para nós essa primeira edição aqui, e tá maravilhosa. Então, assim, gente, quem quiser participar, clica no link aqui que tem mais informações, tá? Por hoje é isso. Acho que eu não esqueci mais nada. Não? Por hoje é isso, pessoal. Muito obrigada por ficarem comigo até aqui. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.